Oi, oi! Então, como eu falei no vídeo passado, que foi aquele vídeo curto só para anunciar a volta. E esse vai ser um vídeo sobre os 30 livros que me influenciaram, que fizeram parte da minha história como leitor. Como deu para ver, eu não tenho 30 livros aqui, não tenho os 30 livros em papel, físicos, porque vocês vão ver que muitos são livros da minha infância, da minha adolescência, da época da faculdade, que eu não tenho mais. Então, eu vou pôr aqui do lado as imagens dos livros, porque às vezes pelo nome a gente não reconhece, mas acho que às vezes com a capa aqui do livro fica mais fácil. E que é o caso, por exemplo, do primeiro livro, número 1, que são os livros do Audrey Wood. Tô lendo aqui porque eu nem lembrava do nome do autor, porque são livros que eu li quando eu era criança, que tem ilustrações muito bonitas, muito. Tem 3 livros que eu lembro bem das ilustrações, eu lembro de ler na biblioteca, que são A Casa Sonolenta, e eu lembro de uma cena que é toda a família, um deitado em cima do outro, acho que tinha o cachorro também. Outro é Os Meus Porquinhos, e aí eu lembro das mãos com os dedos, algo assim, e o outro é A Bruxa Salomé. Então são 3 livros que eu adorava ler, que eu achava lindos e eu pegava na biblioteca. O segundo é uma coleção. Vocês vão ver que eu roubei nisso, porque se for contar, não são só 30, porque às vezes eu falo de coleção, às vezes eu falo de mais de um do mesmo autor, mas tudo bem. O segundo também é da minha época criança, adolescente, que é a coleção Salve-se Quem Puder, que eram livros de mistérios e que você tinha que descobrir quem era o assassino, ou quem tinha feito tal coisa. Um que eu lembro é Fantasma no Espelho. E se eu não me engano, nas ilustrações dos livros tinha dicas de quem tinha feito tal coisa, quem era o culpado. Então, ali já começou um interesse meu por essas histórias de suspense, mistério, crimes. Então, eram livros bem divertidos. Eu li vários dessa coleção na época da escola, que eu também li da biblioteca. O terceiro livro tem uma história interessante. Ele se chama O Sussurro das Bruxas e é uma história que fala sobre uma criança que acaba conhecendo bruxas e acho que se passa em Londres, não lembro. E é um livro muito delicioso de ler, muito gostoso e a história é muito bem contada. E quando eu li adolescente, criança, eu consegui imaginar muito bem essa história na minha cabeça. Sabe aqueles livros que você está lendo e você consegue. O filme daquela história está passando na sua cabeça? E eu adorei esse livro e eu não lembrava dele. Eu não lembrava do título, não lembrava do nome dos personagens, não lembrava de nada. E acho que uns 10 anos atrás, eu queria descobrir qual era esse livro. Então fui na internet, no Google, livro sobre bruxa, criança, tananã, e não consegui encontrar. Até que, por algum motivo, não sei como, eu encontrei. Que é O Sussurro das Bruxas. Comprei, acho que na estante virtual de um sebo, reli e continuo amando. Esse livro é muito bom. Eu tenho ele, mas acho que está na casa da minha mãe. Quando eu pegar esse livro de novo, quando eu tiver ele de novo em mãos, eu sei que eu vou querer reler, porque ele traz um conforto, uma nostalgia. Ele é muito bom. Em quarto, eu coloquei o Comédias para se ler na escola, do Luiz Fernando Veríssimo, que são aquelas crônicas ou contos dele. E eu lembro que eu li, que eu me diverti bastante, que eu acho que eu até apresentei na escola um desses contos, que acho que era sobre sexo e sexa, né? Qual que é o feminino de sexo? É sexa? Enfim,
enfim, foi um livro que eu comprei, eu tinha ele em casa e que eu li, reli. Depois eu também fui atrás de outros dessa coleção também do Veríssimo. Então foi um livro que também me motivou a comprar livros, a ir atrás de novos livros. Em quinto, nós temos uma série que acho que está na lista de muitos leitores da minha idade, que é Harry Potter. Então foi uma série de livros, acho que foram os primeiros livros assim, calhamaços, né, que eu li e reli. Então eu li e reli muitas vezes Harry Potter na adolescência. E, gostei bastante, foi uma experiência muito boa. E talvez eu releia assim no futuro, bem no futuro, quando eu já não lembrar de nada da história. Talvez eu nunca li no original, então talvez seja uma opção para o futuro. Em sexto lugar, eu coloquei o Guia dos Curiosos, que aí tem várias edições, né, vários temas diferentes. O que eu tinha em casa e que li e reli também várias vezes é o Guia dos Curiosos Língua Portuguesa, que eu adorava língua portuguesa, adorava português. Eu li a gramática, para vocês terem uma noção. Eu tinha uma gramática lá super normativa e que eu li de cabo a rabo, sabia todas as regras. E esse Guia dos Curiosos era muito divertido, porque acho que todo mundo gosta de ler curiosidades, fatos curiosos ou fatos inúteis. Então foi um livro que eu gostei bastante de ler na época e acho que tem a ver com esse interesse meu pela língua portuguesa. Depois eu fui fazer letras, então acho que começou já desde a adolescência esse interesse por línguas. Em sétimo, eu coloquei. Não coloquei um livro específico, mas eu coloquei um autor que é o Dan Brown, que é o autor de Código da Vinci, Anjos e Demônios, etc. Então foram livros que eu li também na adolescência e que eu gostava bastante. Eu li e reli também. Eu relia muitos livros na adolescência. Eu acho que eu deveria fazer mais isso, reler livros. Talvez eu faça um vídeo sobre isso. E os do Dan Brown também tem essa vibe daquela coleção Salve-se Quem Puder. Também é um mistério, investigação, né? Quem que fez tal coisa. Então, eu gosto de livros assim. Em oitavo, já começa a ficar interessante, ou mais interessante, que eu coloquei A Menina que Roubava Livros. Foi um livro que eu ouvi uma conversa de dois professores meus da escola falando sobre esse livro. Eu acho que foi em 2007. E um deles era meu professor de alemão. E aí eu fui atrás e li, gostei bastante. Não vou falar spoilers, mas o narrador dessa história é diferente, né? A pessoa que narra essa história não é uma pessoa tão comum de a gente ver nesses livros, pelo menos para mim, na época, quando eu li, eu achei muito interessante. E foi um livro que me impactou e que eu também acho que reli e que eu gostei bastante. Acho que acho que foi uma transição aí para livros mais dramáticos e não tanto sobre histórias de crimes ou de bruxos ou de ou livros mais engraçados. E falando em drama, em nono lugar eu coloquei A Cidade do Sol e O Caçador de Pipas, do Khaled Hossein, que são livros muito tristes. E foi aqui que eu descobri que eu gosto de histórias tristes. Amo, amo, amo. Esses livros eu também já reli e eu quero reler. Tô pensando em comprar no original no futuro para reler de novo, porque são histórias muito bonitas, muito tristes e eu amo, 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 amo. Em décimo, eu coloquei O Homem que Calculava, do Mal Batarran, que tem muito a ver com matemática e contas. E para quem não sabe, acho que ninguém sabe, mas eu, eu adorava matemática na época da escola, quase virei professor de matemática, então esse livro tem muito a ver com esse meu interesse também pelos números e pelas contas. Então foi um livro que eu gostei bastante de ler. Em décimo primeiro é o último livro da época adolescência e escola, que foi Vidas Secas, que foi um dos livros que eu li para o vestibular, se eu não me engano.
e acho que é o melhor livro que eu li desses livros clássicos para vestibular na época. E é uma história muito bonita e eu quero reler, porque eu li com 17 anos, 16, 17 anos, então eu era jovem demais para reparar no estilo de escrita do Graciliano Ramos ou de degustar mais a história. Por isso quero reler. Agora a gente parte para os livros da época da faculdade. O primeiro é Preconceito Linguístico, do Marcos Banho, que quebrou com tudo que eu achava. Eu comentei, né, que eu li a gramática, a normativa, sabia as regras, e aí eu li o Preconceito Linguístico e mudou tudo que eu pensava sobre erro, o que é um erro de língua portuguesa, o que é falar correto, o que é português padrão. Então esse livro foi muito importante para tiver essa quebra aí de pensamento, mudança de pensamento mesmo. Então eu gosto muito desse livro. Em 13º, eu coloquei Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, que foi um livro que eu li no primeiro semestre da faculdade para fazer um trabalho. E foi um livro que é um dos meus livros favoritos até hoje. Eu nunca reli, então quero muito reler. E esse livro me lembra desse começo da faculdade, foi um período muito bom. Em 14º, eu coloquei O Leitor, do Bernhard Schlink, que tem o filme também, né, com Kate Winslet. Amo o filme também. E esse livro foi um dos primeiros livros que eu li em alemão, então uma conquista, foi algo importante, e gosto muito desse livro e recomendo para quem já está num nível bom de alemão ler, porque vale muito a pena. Em 15º, coloquei Dom Quixote, que é um livro que eu li quase que demorei um ano assim para ler, porque eu li o primeiro tomo nas férias, eu acho que de 2013, e o outro tomo nas férias de 2014. Então eu li um tomo em cada uma das férias. E amo Don Quixote, eu acho incrível. Em 16, posição 16, coloquei Deus Não É Grande, do Christopher Hitchens, para representar os livros sobre ateísmo que eu li na época e representar essa fase de interesse nesse assunto e ler bastante sobre esse assunto. Em 17, coloquei os contos dos irmãos Grimm, né, os contos de fada. Eu tenho uma edição dos contos, né, de fadas completo. Acho que nem se fala contos de fadas, é mais contos domésticos que eles chamam. Eu tenho uma edição que eu comprei no Museu dos Irmãos Grimm, em Kassel, na Alemanha, quando eu estive lá pela primeira vez. Então, representa também essa fase da minha vida, esse momento de visitar um país pela primeira vez e ser Alemanha, praticar o meu alemão. Então, e já li todos os contos dos Irmãos Grimm em alemão. Mas quando eu tiver de novo esse livro aqui comigo, eu quero ir relendo alguns contos, assim, aos poucos. 18, eu coloquei... não é esse livro exatamente, mas eu trouxe aqui para representar, que são os poemas da Wisława Szymborska, que é a minha poeta favorita. Esse daqui é o terceiro volume dessa edição aqui da Companhia das Letras, mas eu li o primeiro, que foi lançado, chamado Só Poemas, e amei, se tornou na hora, instantaneamente a minha poeta favorita. Eu amei muito, depois eu li o segundo, li esse daqui, o terceiro, e ela é incrível, e eu queria escrever poemas como ela escreve. Ela é uma inspiração. Em 19 eu coloquei a Santa Joana dos Matadouros, do Brecht, porque fala sobre... tem alguma relação com veganismo, né? Matadouro, direito dos animais, coisas assim. Então, eu já fui vegano, então coloquei esse livro para representar esse momento da minha vida.
Em 20º, eu coloquei Limite Branco, do meu autor favorito, Caio Fernando Abreu. Foi um livro que me tocou muito, me identifiquei muito com o personagem principal, que é um adolescente. E não sei, acho que eu tenho uma melancolia ali, algo também de inocência ainda, antes de virar adulto, que eu gosto bastante. Em 21, eu coloquei um conto, na verdade, que acho que não tem traduzido para o português, se eu não me engano, que é um conto do Schiller, que se chama Der Verbrecher aus verlorener Ehre. Verbrecher é um criminoso, então fala sobre um criminoso. Eu tenho uma teoria, que não é bem uma teoria, porque todo mundo sabe, todo mundo não, quem já leu, quem já estudou Dostoiévski sabe que ele se inspirou muito no Schiller, que é esse escritor alemão. Ele era fã, já leu a obra completa do Schiller, acho que traduziu também. Ele cita o Schiller várias vezes no Crime e Castigo, cita em outras obras dele também. E eu acho que ele se inspirou um pouco no Schiller, tanto nesse, que fala sobre um criminoso, tanto na peça dele chamada Os Bandoleiros. Eu acho que ele pegou essa temática de criminoso para escrever o Crime e Castigo. Eu iria fazer um TCC sobre esse conto, mas acabei não fazendo, mas é um conto que eu gosto bastante. Em 22, eu coloquei O Beijo no Asfalto, do Nelson Rodrigues, para representar um período da minha vida que eu fiz teatro. Então, eu li nessa época essa peça dele, e é uma peça incrível. 23º, Vozes de Chernobyl, da Svetlana... Svetlana? Esqueci o sobrenome dela. Mas eu coloquei esse livro porque foi um dos primeiros livros que eu li, assim, num clube de leitura aqui em São Paulo. E é algo que eu gosto muito e que eu quero fazer mais, de participar de clubes de leitura, porque eu acho que é uma experiência bem enriquecedora. Eu costumo lembrar melhor das histórias dos livros que eu li junto com outras pessoas e que eu comentei. Então, se alguém conhece aí um clube de leitura legal de São Paulo, me avisa, por favor, que aí eu dou uma olhada para ver se me interessa. Em 24º, coloquei um livro que eu tenho, que é o Toda Mafalda, para representar tirinhas, quadrinhos. Eu já li ele inteiro e eu também quero deixar ele meio como livro ou de cabeceira, ou naquela mesa na sala, ou bem de fácil acesso para ficar relendo, sabe? De vez em quando, tô tomando café e aí eu abro em qualquer página aleatória e leio algumas tirinhas. Gosto bastante. Pesado. Em 25º, coloquei o Quarto de Giovanni, que eu li não faz muito tempo, para representar livros que falam sobre a temática LGBT, que tem protagonistas LGBT. Então eu quero me dedicar mais para ler livros desses autores ou sobre pessoas queer. 26º também tenho, também é um livro de poemas, é Um Buraco com Meu Nome, da Jarrid Arraes, que é um livro de poemas. Ela é uma escritora brasileira contemporânea e coloquei aqui para representar poesia contemporânea brasileira, que eu costumo ler bastante até. Geralmente quando eu vou na livraria eu dou uma folheada em livros de poesia e eu gosto muito dela, gosto muito dos poemas dela. E esses livros de poesia contemporânea é para me motivar a escrever poemas também, me inspirar a escrever os meus próprios poemas e quem sabe no futuro eu tenho um livro publicado como eles. Em 27 eu coloquei O Passeador de Livros, que eu li no original em alemão, que fala bastante sobre essa importância dos livros na nossa vida, mas é um livro de ficção. E é uma história bem fofa de um livreiro que vai de casa em casa entregando livros para as pessoas, para os clientes dele.
E eu li também junto num curso de alemão avançado que eu estava dando, então tem um, tem uma ligação também com algo profissional do meu trabalho. 28, coloquei O Parque das Irmãs Magníficas, em espanhol é Las Malas, da Camila Sosa Villada, que é uma escritora argentina, e eu li em Buenos Aires. Me recomendaram esse livro, eu fui em várias livrarias para tentar encontrar, não encontrava, demorei um tempo, mas quando eu encontrei, comprei, li, e eu lembro de chorar no hostel onde eu estava em Buenos Aires lendo esse livro. É um dos meus livros favoritos da vida e me tocou muito. Me fez me fez pensar muito nas crianças que não são aceitas pelos pais, etc. Em 29 eu coloquei As Cartas, do Caio Fernando Abreu, porque eu amo escrever cartas, amo ler cartas, ou cartões, ou qualquer coisa escrita à mão, em papel. E as cartas do Caio Fernando Abreu são muito bonitas, muito interessantes, e coloquei aqui para representar essa minha fase de escrever cartas, cartões. E por último, em 30, eu coloquei Orlando, da Virginia Woolf, que é um livro que eu gostei bastante, e eu coloquei aqui para representar a leitura em conjunta que eu fiz com meu namorado desse livro, e tem sido bem legal fazer isso. A gente lê também em voz alta alguns livros, então esse livro está aqui para representar esse momento, essa fase. E terminei, foram os 30 livros. Me contem aqui nos comentários se vocês também leram algum desses livros da infância, se eles também foram importantes para vocês, ou se algum desses influenciou vocês talvez de uma outra maneira que não foi igual à minha. Ou também comentem quais outros vocês pessoalmente colocariam na lista de vocês. É isso. Eu vou gravar um vídeo também sobre os meus 30 livros favoritos, ou 30 livros que eu acho muito bons e que eu recomendaria. Mas nessa lista de 30 livros que eu recomendo, eu não vou pôr nenhum dos livros que eu citei nesse vídeo aqui, nessa lista. Então não vou pôr o Las Malas ou os Poemas da Wisława, porque eu já falei deles nesse vídeo. Mas eu também recomendo todos que estão nessa lista. Então, no fim das contas, vai ser 60 recomendações, né? Mas como eu já falei, não gosto de listas muito longas, mas estou fazendo essas listas de 30 para ser temático do meu aniversário de 30 anos. Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo.